falar desse evento histórico, então, nascimento de Cristo. A gente ouve falar, isso mais recentemente, né? Antigamente a gente acreditava realmente que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu e tal. Depois a gente entende que não, né? Foi uma convenção. Sim. Por que aconteceu essa convenção? E quando se acha, ou se tem uma evidência histórica de quando foi o dia, ou seria qual mês? Como que a gente está nessa parte de A estudos? convenção, ela começa no quarto século, no período bizantino ali, na era constantiniana, Tá. quando o cristianismo se tornou institucionalizado por Roma. Porque a igreja cristã, se eu fizer uma linha aqui, ela passa por várias fases. Você tem o período apostólico, em que a igreja não era reconhecida, ela era religião não lícita, porque ela não tinha o direito de funcionar. Era uma coisa escondida. Não era escondido, mas não era autorizado. Tá. A perseguição aos cristãos não foi um contínuo. Houve momentos em que os cristãos eram perseguidos, momentos em que havia uma calmaria. Havia perseguições que eram localizadas, havia perseguições que eram generalizadas. Por exemplo, a perseguição de Nero foi uma perseguição que aconteceu em Roma, propriamente. Começou a espalhar para a Ásia Menor. A perseguição de Cláudio, que veio antes de Nero, foi só com os cristãos de Roma. Depois Herodes Agripa começa a perseguir os cristãos que estavam na região de Israel. Depois você tem Domiciano, que persegue os cristãos na Ásia Menor. Aí João vai para a ilha de Patmos, essa coisa toda. E quando chega a época do segundo século, os cristãos eram proscritos em quase todo o Império Romano. Mas a igreja continuava crescendo. No quarto século vem Constantino. Constantino pretensamente se converte ao cristianismo e se torna o primeiro imperador romano cristão. Tá. Pretensamente. Por quê? Porque os historiadores acreditam que Constantino deu um golpe político. Ele nunca se tornou cristão de fato. Ele jogava em todos os lados, né? E ele tinha conveniente. Ele tinha Roma estava dividida. Você tinha os seguidores do mitraísmo, que era o culto ao deus Sol. Você tinha os cristãos, você tinha os judeus e tinha outros grupos rivais ali. E o próprio Constantino, para assumir o poder, estava numa rivalidade contra Maxêncio, porque Roma tinha sido dividida entre a parte oriental e ocidental. Então ele consegue unificar todo mundo através de uma estratégia política e usa como elemento de unidade o cristianismo. E pretensamente ele se torna cristão. Mas ele traz para o cristianismo um sincretismo com as religiões pagãs. Um desses elementos que ele faz é justamente a união. Não, quando a gente diz ele, é bom esclarecer que é a mesma coisa de eu falar assim que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas Juscelino Kubitschek não assentou tijolo, claro. ele não era pedreiro, não era arquiteto, foi sob a administração dele. Mas você tem Lúcio Costa, Niemeyer. Então o Constantino tinha uma equipe por detrás dele, porque o próprio Constantino, em termos teológicos, ele não sabia para onde que o tiro estava dando, ele era um analfabeto, inclusive no sentido de ler ou escrever. Mesmo? O concílio de Nicéia foi convocado por ele, mas ele nem sabia o que estava sendo discutido ali. Mas nesse questão de Juscelino construiu Brasília, Constantino mudou o cristianismo, todo mundo entendeu o significado da frase agora, há uma mistura entre Jesus e Mitras. Tanto é que se qualquer pessoa de casa der uma gugada, colocar assim, Deus Mitras, M-I-T-R-A-S, Mitras, que é o Deus Sol? Que é o Deus Sol, as primeiras imagens de Mitras mostram Mitras com uma áurea na cabeça, uma auréola, com raios assim que é o Sol. E as primeiras imagens icônicas de Cristo depois das catacumbas de Roma são Cristo também com os raios do Sol, Olha que depois só. virou aquela auréola dos santos. E Cristo começou a ser agora cultuado como o Deus Sol, numa simbiose. E nessa questão, o dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, ele mostra o solstício de inverno. O que é o solstício? Solstício de inverno é o período em que o Sol está mais alto em relação à Terra, é o solstício de inverno. E é a época, segundo a mitologia do mitraísmo, que nasce o Deus Sol. Então, como já tinha essa festividade pagã e Constantino estava cristianizando o império por motivos políticos, não por conversão genuína, ele pensou, eu vou fazer uma mescla dessas duas datas aqui. Aproveitar Já que a gente não tem a data que Jesus nasceu, vamos colocar Jesus nascendo aqui nesse dia. A gente pega, os pagãos ficam felizes em continuar comemorando, os cristãos também, agrada todo mundo. E outras festas que foram atreladas ao calendário da igreja, o próprio carnaval
Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Por causa do calendário da igreja. Porque o carnaval deveria ter carnaval, 40 dias de penitência e a Semana Santa, que é a chamada Quaresma. E como a Semana Santa foi também alterada a Páscoa para ser o segundo domingo da primavera do hemisfério norte, então você conta o domingo de Páscoa, 40 dias antes que é a Quaresma, aí você vai cair na quarta-feira de cinzas, que é o Carnaval. Então, poucas pessoas sabem, mas o Carnaval, que é uma festa completamente pagã em todo sentido, ela faz parte do calendário eclesiástico. Nossa. Né, do catolicismo. Mas com esse nome, Carnaval? Não. Não manteve nome. Manteve o nome Carnaval. Só que eles colocaram no Carnaval algumas coisas assim, na época, que a igreja também começou a crescer, pegar poder, e muitos bispos agora... Aquela questão, você se vende pela política, né, pelos benesses, né? Então dizer, olha, tudo bem, nós não vamos proibir a festa do carnavales. Alguns pensam que a etimologia seria o que vale a carne, o vale da carne. Tem algumas referentes referente à carne. Carne não no sentido de comer carne, mas no sentido de carnal, de promíscuo, antirreligioso, profano. Entendi, se entregar aos desejos da sua carne. Aos desejos da carne. Então, vocês façam isso, mas aí 40 dias... Baco, exatamente, mas era a festa do Baco. A festa do Baco, o Dioniso, o deus do vinho. Dessa... Exatamente. Tanto é que o Baco, na mitologia, né? Ele que dá o acesso para Saturno. Saturno era o pai de Júpiter, que era o Zeus. Aí veio o sábado de Aleluia. O sábado de Aleluia. Aí o sábado de Saturno, por isso que o sábado em inglês é Saturday, o dia de Saturno, se torna sábado de Aleluia. E a quarta-feira, aí já começa a quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Porque aí a pessoa tem que se arrepender de todos os pecados que ela cometeu no carnaval. Nossa! Coloca a cinza na cabeça e começa a quaresma. Antagônico, né? Antagônico, né? E aí a questão é, claro, se eu sou o único vendedor de jujuba e coloco que por inteligência limitada ter sucesso tem que ter jujuba aqui, eu tô feito, né? Claro. Todo programa você tá pegando jujuba. Então a igreja começou a ganhar muito poder nessa época. Pô, foi inteligentíssimo da parte dele. Exatamente. Né? Nesse sentido que surge o Natal. Aí depois o Natal vai tendo algumas... E ele tem uma aceitação rápida? Rápida. Isso foi rápido no Império. Aliás, é uma coisa que assombra os historiadores, é que os cristãos até Constantino eram perseguidos, proibidos, proscritos, mas quando vem as benesses de Roma, eles assumem o poder e até uma coisa... o Paulo Freire falava da dinâmica do opressor-oprimido. Todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. Os cristãos que eram oprimidos, quando assumiram o poder, começaram a oprimir. Sabe? E começaram agora, todo mundo que questionava os dogmas da igreja era perseguido também, era atacado. E aí nessa época o Natal começa a ter o agregamento, não sei se o correto seria dizer isso, de outras simbologias. Por exemplo, você vai ter lá na frente o Santa Claus, que vai virar o Papai Noel. Mas vem da onde? Né? O Santa Claus, se eu não me engano, eu acho que ele é da Noruega, é dos países nórdicos. Tá. É dos Já países existia nórdicos, essa ideia... Que era um velhinho. Era um velhinho, ele fazia ajudava. ação social, Na verdade era Nicolaus o nome dele, né? Klaus era o nome saxônico. Entendi. É Nicolaus, São Nicolaus. E ele, na época, ele distribuía presentes para as crianças. Entendi. Aí a igreja o canonizou, virou Santa Claus, no inglês, como fala Santa, né? Santa Claus. E Papai Noel, se eu não me engano até em francês é Joyeux Noël. Estava tentando lembrar o Feliz Natal em francês. Natal em francês é Noël. A palavra Noel, na verdade, significa Natal. Em latim e francês. Natalis, né? E Noël, em francês, acabou influenciando a língua portuguesa e a gente chama de Papai Noel. Que em Portugal é Pai Natal. Pai Natal? Em Portugal é Pai Natal. E em francês é Noel. Tá. Né? Então, essa que é a história do Papai Noel, que o nome dele seria, na verdade, Nicolaus ou Klaus. Entendi. E falando a gente sabe mais ou menos quando Cristo nasceu? Que mês, que dia, ou é impossível saber? O mês dá pra gente chutar mais ou menos. Eu até esqueci eu não sei se dá, como o podcast é assim, a gente vai pegando a coisa e falando. Qualquer coisa Lene, eu vou te mandar uma imagem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma imagem pro Lene aqui e nós vamos salvar fotos.
Aí se o Lene conseguir colocar essa coisa, fica mais fácil a gente pegar aqui. Lene. Tá bom. Aqui, gente, assim que é... Não sei se o pessoal sabe o verdadeiro nome do Lene, né? Eu revelo Anselmo, aqui, né? Ana, Anselmo. Ele não tem cara de Anselmo, cara. Tinha um pai da Nunca. igreja famoso chamado Anselmo de Cantuária. É verdade. Paquito, Anselmo de Cantuária. quando você falaria que o Lene é Anselmo, cara? Nunca. Pior que eu conheci ele como Anselmo. Fui então- descobrir que a Ô, primeira Lene, Lene quando tenta entrei colocar aqui. aí, não tá indo aqui fácil, olha. Essa imagem aqui, olha, minha internet tá ruim aqui, vê se você consegue pegar aqui. Nossa, pra ele, Você quer que eu mostre aqui? Também Será dá que pra dá pra pegar aqui, ó? Dá, ó, quer ver? Será que vai ficar boa a cena? Que ele projeta ali, né? Ele tem como projetar ali, né? Vê aqui, ó. Mas ó, Deixa ele tentar ver lá, qualquer coisa ele manda pra si mesmo lá pro AirDrop, alguma coisa assim. Enquanto ele vai pegando essa imagem ali, Tá. eu vou ler na Bíblia a hipótese da época em que Jesus nasceu. tá bom. E para começo de conversa, Porque tem o lance da estrela, né? Que da estrela que os magos seguiram Seguiram, e tudo. que Só foi? que a estrela não dá nenhuma ideia, Indicação. indicação. Mesmo porque a estrela, ao que tudo indica, na tradição mais antiga patrística, não era uma estrela, nem cometa, nem meteoro. O que é? Eram anjos. Ah, é? No segundo século nós já temos essa informação que eram anjos. Agora, quando a gente vai no Evangelho de Lucas, tem algumas informações aqui. Para começo de conversa, não pode ser em dezembro que Jesus nasceu. Por que razão não pode ser dezembro? Daqui a pouco eu vou pegar essa linha aí. Porque a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com os seus rebanhos, ao ar Dezembro livre. não pode ser por quê? É frio. Ah, tá. É o mês de Tamuz em hebraico. É um mês frio, então os pastores não iam ficar ao relento com as ovelhas. Não tem sentido um negócio desse. Tá. A viagem de José com Maria também para Belém, porque eles vieram por causa do censo, também não faz sentido ser no inverno, porque Roma não ia fazer censo no inverno. Tá certo? Então, quando seria? Olha o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Para quem não sabe em casa, esse Zacarias é o pai de João Batista, que era parente de Maria, mãe de Jesus. Tá certo? Então, Jesus nasceu pertinho do nascimento de João Batista. Havia meses de diferença entre um e outro. A Bíblia fala isso, tá certo? Porque quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, Maria recebeu o anúncio do anjo. Aqui está em Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha. No sexto mês da gestação de Isabel. Tá. Mulher fica grávida 9 meses. Né? Então a diferença é pouca entre eles. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Então vamos fazer uma conta. Isabel estava grávida de 6 meses quando Maria concebe Jesus. Tá. Lembrando que conceber não é dar à luz, conceber é gerar no ventre. Então, se eu coloco assim, João Batista está 6 meses à frente do nascimento de Jesus. E quando nasceu João Batista? O versículo que eu li anteriormente fala que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O que é o turno de Abias? Quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, ali fala que Davi fez uma coisa durante os 12 meses do ano. Ele separou os 12 meses do ano em 24 turnos de sacerdotes. Então, cada sacerdote deveria ficar oficiando por 15 dias. Então, são 12 meses, 24 turnos. Tá. Lembrando que cada mês tem 15 dias, tem 30 dias. Então, qual que era o turno de Abias? Vamos a 1 Crônicas 24, verso 10. 1 Crônicas 24, versículo 10, vai me dar essa resposta. 1 Crônicas 24, versículo 10. Fala aqui, ó. A 15ª, versículo 10. A 7ª para Acós, a 8ª para Abias. Então, Abias estava no 8º turno. Esse 8º turno, lembrando que são 2 por mês, então seria no 4º mês, tá certo? Agora, mais uma informação importante. O calendário da Judéia não começava como o nosso em janeiro. Isso foi uma alteração romana. Ué? Eles começavam na primavera. Na primavera.
que equivaleria ao mês de março, abril do nosso calendário. Então, se eu pegar essa rosa do tempo aqui... Paquito, coloca para o pessoal aí também, tá? Em casa. Se o pessoal puder ver, olha bem, março, abril, olha, ó, tá vendo? Olha, é o primeiro mês de Nissan. O que é Nissan? Nissan é o nome do mês em hebraico. Achei que era o carro já que tinha o Nissan, tem o carro Nissan, né? E o curioso notar também é que os meses deles têm nomes babilônicos. Ziv, Sivan, Tamuz, que é o nome de um deus pagão. Abe, Elul, Etanim, Bul, Kislev. Kislev é... perdão, eu até falei que ela era Tamuz, dezembro, eu me confundi. Kislev, que é o mês de dezembro. Kislev. Ou Kislev ou Kislev, em hebraico. Né? Que o U e V é meio... Exatamente, a mesma letra. Então vamos pegar. Se o mês começa em Nissan... Certo. Então, olha, o que vocês estão vendo ali? O mês 1, olha lá. Mês 1, Nissan. Mês 2, Ziv. Mês 3, Sivan. Estão vendo? Por que tá 1, 2, 3, 4? Os turnos. Lembra que cada mês tinha 2 turnos de sacerdote. De acordo com o que nós lemos em 2 Crônicas, o turno de Abias era o 7º. Então ele estava no 4º mês, mês de Amês. Então, João Batista... Que é o começo de... É o final de junho. Final de junho, começo de julho. Tá certo? Então aqui é o que... Está em Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias do rei Herodes, aqui Isabel ficou grávida de João Batista. Tá bom? Aí conta... Então eu sei que Isabel ficou grávida de João Batista entre junho e julho. Certo. Com 6 meses, Maria fica grávida de Jesus. Então vamos contar lá. Ó. Onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da onde? Aqui, olha, o 6º mês... De gravidez de Isabel, lá, tá vendo lá? Ó? Então bateu em no mês de... mais Tebet? Ou menos no mês de Tebet e Sebat, que seria entre janeiro e fevereiro. Tá certo? Então ali, Isabel tem os 6 meses e Maria fica com ela 9 meses. Tá bom? 3 meses, né? Porque 6 mais 3 dá 9. Então João Batista vai nascer no mês de abril. Olha lá, para eu dar 3 meses aqui, eu vou dar João Batista. E Jesus... Agora é só eu contar 9 meses a partir dali, Jesus vai nascer em outubro. Nossa! E outubro tá todo sentido na Bíblia. Não sei se para o pessoal ficou didático, como eu expliquei aqui ali, né? Então Jesus nasceu por volta de outubro. Agora, quando de outubro? Bul é o mês de Bul. Mais ou menos outubro. Pega um pedaço de outubro e um pedaço de novembro. Né? Entre outubro e novembro. Pô, se ele nascesse 8 de novembro, que é quando eu nasci. Já pensou que legal, hein? Nasceu no mesmo dia. Pois é. Agora, olha que interessante uma coisa ali. Eu não sei agora o dia que Jesus nasceu. Não tem como saber. Não, né? O máximo que eu posso chegar é ao mês. Entre o finalzinho de outubro e início de novembro. Que é a época do outono. Outono não é uma época muito fria, não é uma época muito quente. Os pastores ficam para fora e é uma época que as viagens ficam mais agradáveis. As melhores épocas de viajar no Oriente Médio são a primavera e o outono. O outono é melhor ainda do que a primavera, porque a primavera geralmente é a época que você começa o plantio e tudo mais. O outono é a época da colheita, o pessoal já colheu, já está com dinheiro no bolso. Entendi. São as épocas das viagens na época do Oriente Médio. Então faz todo sentido Roma estabelecer um censo nessa época, porque era a época mais fácil das pessoas viajarem. Se eu falar em linguagem atual... Porque tem o lance do censo, né? Exatamente, a época atual. Por que o pessoal aproveita dezembro para vender mais? Porque o povo vai receber o 13º. A primeira parcela do 13º, a segunda parcela. Então Roma sabia que essa era a época melhor para o povo viajar, porque eles já tinham feito a colheita, já estavam com dinheiro no bolso, já tinham vendido, já tinham guardado ali. Então Jesus nasceu entre outubro e novembro. Agora o dia eu fico devendo para a galera. Espero que tenha sido lá perto do dia 6, que é meu aniversário. Eu sei, olha, todo mundo agora... Todo mundo quer. O Lênin é dia 9, eu sou dia 8 e você dia 6, olha lá. Aí fica... Tá todo mundo aí. E em que parte fala do censo? Que tava rolando o censo, o próprio livro de... Tanto o Evangelho de Mateus fala o seguinte aqui, ó. Quer ver? Só um minutinho aqui. Perdão, é Lucas mesmo. Essa versão está em Lucas também. Só um minutinho que eu abri aqui para vocês. Lucas fala do censo aqui, ó.
E o censo é parecido com o censo de hoje. Os caras chegavam e queriam saber quantas pessoas, exatamente, quantos animais... por causa de impostos. Quantos animais... Por imposto, para cobrar imposto. Porque Roma tinha aquele critério, vem cá, tem muita gente aí para pouco imposto. Ah, vão pagar então, mais. Exatamente. Naqueles dias, eu estou lendo Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Nós temos pelo menos uns 14 restos de documentos de censos romanos. Tá. E nós temos a informação que, de fato, o censo ocorria com a obrigatoriedade da pessoa voltar para a casa dos ancestrais dele e contar ali. Ele teria que voltar para o domicílio dos pais. Por isso que José volta para Belém, porque ele é de Belém. Nós temos apenas um problema com a data do censo, porque o censo joga muito tempo antes de Jesus, porque a gente tem de 14 em 14 anos esse censo de Roma. Ah, não era todo ano, então? Não era todo ano, não. Era de período em período, pelo menos de 14 em 14 anos. Então tem algumas questões ainda cronológicas. Agora, uma coisa eu posso afirmar para o pessoal em casa. Jesus nasceu antes de Cristo. É mesmo? É certeza isso? É verdade. Jesus nasceu antes de Cristo. Eu não sei porque vocês estão admirando. O pessoal assiste os Flintstones. A infância toda, os Flintstones celebrando o Natal na Idade da Pedra. Que ninguém escreveu lá pro Hanna-Barbera questionando isso, né? Mas vamos explicar então. Então, ano zero... Não existiu. Não existiu. Jesus já tinha quantos anos, mais ou menos, o ano aproximadamente zero? uns 2... Não tem o ano zero, certo. Mas foi o seguinte, deixa eu pegar primeiro de onde surgiu esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Era isso que eu ia perguntar. No quinto século, teve um cronologista é quem trabalha com história, datas, chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio Pequeno. E ele resolveu datar as datas do Império Romano, que agora já era cristianizado, já era pós-Constantino, ele resolveu datar em antes e depois de Cristo. E ele foi calcular a data do nascimento de Jesus. Até então, entre os vários métodos, vários calendários que havia o calendário romano que ele datava tudo a partir da fundação de Roma. A gente tem muito documento antigo que está assim, isso aqui aconteceu no ano 300 AUC. O que significa a sigla AUC? Ab Urbe Condicia, a partir da fundação da cidade de Roma. Então, ano 1, ano 1, AUC, ano 2, 3, 4. E ele achou que Jesus tinha nascido no ano 746 AUC, a partir da fundação de Roma. Só que Dionísio cometeu um erro de aproximadamente 4 ou 5 anos. Tá certo? Entre 4 e 5 anos, mais ou menos, ele cometeu esse erro. Esse erro só foi descoberto posteriormente, porque hoje a gente sabe que o ano mais provável da morte de Herodes foi o ano 4 a.C. Herodes morreu provavelmente no mês de agosto do ano 4 a.C. Se Herodes mandou matar as crianças em Belém, então Jesus tem que ter nascido antes da morte de Herodes. Claro. Se Herodes morreu no ano 4 a.C., tem que retardar o nascimento de Jesus em pelo menos 4 anos. Tanto que Maria voltou porque ficou sabendo... Porque Herodes tinha morrido. E quando Herodes manda matar as criancinhas em Belém, a Bíblia fala que ele mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Isso significa que Jesus poderia ter até 2 anos de idade. Nossa. Então Jesus pode ter nascido entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Olha só. Tá certo? Aí você pode perguntar, por que os historiadores não corrigiram isso? É porque ia dar tanto trabalho. Imagina o trampo. Aí o pessoal acabou deixando mesmo, mas nós não estamos no ano 2022 depois de Cristo, na verdade. Não dá pra gente corrigir primeiro que a gente não sabe se são 4, 5 ou 6 anos de erro que nós temos. Segundo que é apenas um deslocamento do fato. Não vai alterar nada. Nada da crença. Nada da crença. E terceiro, que a história às vezes deixa alguns erros ficarem aí. Por exemplo, nós chamamos os índios do Brasil de índios, mas esse é um erro pentencenário, porque
Tanto o Cabral aqui como o Colombo O cara lá, confunde e fala, vocês são da vocês Índia, são da né? Índia, exatamente. Não, Brasil... Brasil, Não, nem era Brasil, nem né? é Brasil. Não, a gente é daqui. Ah, índio, tá bom. Índio, então, então índio, vai né? ficar índio, ficou Índio. até hoje aí. E os caras não corrigiram Até hoje. Até hoje tá falando índios pataxós, índios, né, Guarani. Eles não são índios no sentido... Porque o índio é da Índia, agora né? corrigiram para indígena, né? Indígena, Povos originários. A gente acabou originais. deixando o nome indígenas, né? Indígena, A gente acabou deixando por aí mesmo e tudo. Originários ou originais? Originários. Originários. Originais eram os originais do samba, né? Exato. Saudoso Mussum. Mas, Rodrigo, então, vamos dar esse contexto, então, se foram 4 anos antes de Cristo ou 6, mas como que estava a região, quais eram os costumes, essa época do Natal como que era? Não tinha essa época do Natal. Mas essa festa pagã do solstício. Não, isso vai surgir em Constantino 400. Bem depois. Então, Constantino, não existia nada... Nada de pagão. Porque o Constantino vai fazer essa mescla de cristianismo com paganismo. O Constantino ele assume o poder em 313, depois de Cristo. Então, essa época que seria em dezembro, não existia uma festa... Não, nada. Não existia nenhuma festa na época. Nada, zero festas. Zero festa. Bom, detalhe. Se a gente considerar que Jesus nasceu entre outubro e novembro, havia algumas festas judaicas ali, por exemplo, a festa do Yom Kippur, às vezes podia cair em setembro ou outubro, dependendo do calendário, que era o dia da expiação. Você tinha a festa das cabanas, que o Sukkot, dos judeus, que vão ser mais ou menos nessa época, os tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, que é setembro, outubro. Então Jesus pode ter nascido nessas festas judaicas aí, Entendi. né? Quase dá para pegar um tabernáculos. Agora, Roma, nessa época, tinha algumas celebrações pagãs. Mesmo o culto do mitraísmo ele vai vir depois. O culto do deus Mitras vai chegar em Roma de maneira forte. Ele vem da Pérsia. Ele vai chegar no final do 1º século. Entendi. Então, não tinha nada. Jesus nasceu da maneira mais anônima possível. Da maneira mais discreta possível. E essa é uma coisa que choca muita gente. Deus mandou o seu filho ao mundo, João 3,16, né? Não houve um acontecimento mundial que todo mundo ficou sabendo? Não. Foi a maneira mais anônima. Tem até uma música, já que estou com Marcela aqui, cantora, que eu gosto muito, e até merecia você fazer uma versão dela em português, viu? É aquela música que fala assim, Mary, did you know? Essa música tem uma singeleza que eu vou tentar traduzir. Será que se ela cantar um pedacinho no YouTube não tem problema de... Mas em inglês, é isso? Por que não? O Samuel toca em violino, tem um vídeo lindo dele tocando a Mary Did You Know. Gente, procure lá. A letra o que a fala? letra fala assim, Maria, se você soubesse que o seu filho seria, né, que ele mudaria o mundo, que ele causaria tanto assim, como você reagiria, né? Como... Você entende a importância do seu filho no mundo? E o que é bonito, joga uma luz sobre Maria, né? Que é muito bonito. Quer ver? Eu vou até ver se eu pego a letra aqui, já que a Marcela não... Mas também, se eu pedir assim, em inglês também estou pedindo demais. Aqui, ó. Demais. Em inglês ela diz assim, olha. Maria, você sabia que o seu menino um dia andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu menino, o seu bebê, um dia salvará os nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebê um dia vai fazer você ser renovada? Esta criança, em inglês tem até um trocadilho, fica assim, ó. This child that you delivered will soon deliver you. O trocadilho é difícil de fazer, mas é como assim, essa criança que hoje você libera, um dia libertará você. Porque deliver, em inglês, entrega, serve também para o trabalho de parto, né? Deliver, a mulher está em trabalho de parto, ela está delivering. Né? Então, this child that you delivered will soon deliver you. Essa criança um dia, aí no final ela fala assim, Mary, você sabia que esse bebê que você carrega nos braços é o grande eu sou? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender... Essa música é linda, gente. Procurem, não estou fazendo, né? Mas procurem Mary Did You Know. O Pentatonix canta, não sei se tem outras pessoas que cantam, né? O Pentatonix canta.
E o Samuel toca só a melodia, mas depois coloquem lá Samuel. Como é que ele faz para achar o vídeo dele lá no YouTube? Samuel Antunes. Violino. Coloca Samuel Antunes no violino e vocês vão ver ele tocando ali, que o violino é lindo, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender do Natal, até para entender a época que Jesus nasceu e essa descrição, é por que ele nasceu. Por que ele nasceu? Tem uma historinha que eu já contei à exaustão, mas eu acho que cabe contar aqui. Uma vez uma criancinha estava de noite na cama assim para dormir e a mãe foi saindo. Apagou a luz. Aí o menininho falou assim, mamãe, volta, mamãe, tá escuro. Psst, vai dormir. Tá escuro, mamãe. Eu sei que tá escuro, mas Deus está com você, meu filhinho. E o menininho falou lá do berço assim, eu sei que Deus está aqui, mamãe, mas eu quero alguém com o rosto. Esse clamor da criança é o clamor universal da humanidade. Aliás, eu até brinco com os meus amigos ateus, e os ateus que estiverem nos assistindo, desculpem brincar com vocês, mas é sério. Se tem uma oração honesta que até um ateu pode te fazer, é a seguinte: Senhor, que tu existas. Porque vamos convir, mesmo que você seja um ateu, você tem que admitir comigo, você pode não acreditar na existência de Deus, mas se Deus existir, é bom demais. Claro. Se o Deus que a Bíblia apresenta existir, eu posso virar para você, quando você descreve a perda da sua mãe, e olhar com o olho cheio de esperança e falar assim, não é perda. E uma coisa que eles não podem duvidar é que, por mais que eles não tenham esse relacionamento pessoal com Deus, de descobrir isso dentro do Espírito, porque isso só é traduzido dentro do Espírito. A gente não pode realmente revelar nenhuma face de Deus aqui a olho nu, né? Mas é porque Jesus, quando entra na história, ele divide em A, C e DC. Então, exatamente. Antes de Cristo você tem uma vida e depois de Cristo você tem a vida. E a própria história, a história não nega. A nossa história secular não nega que Jesus existiu. Então, assim, já tem aí um contraponto muito interessante, porque a gente não está falando aqui de questões religiosas, a gente está falando de história. E Jesus realmente, comprovadamente, em todos os... Aqui eu evito até falar a questão aqui, porque nós temos o maior arqueológico aqui, né? O arqueólogo aqui, já comecei gaguejando. Porque a gente realmente talvez não vai estudar nunca tudo e a oportunidade de pegar nos artefatos e tirar a poeira de cima e ler uma língua que a gente não estudou e entender os símbolos, entender a história. Eu não sei como o Rodrigo decora todos esses detalhes, né? Então... A gente talvez nunca vai conhecer esses detalhes todos que são tão ricos da história, né? Não é religião. A gente não está falando aqui de uma coisa que, eu acho que é isso porque eu acho bonito, né? Eu sou da poesia. A gente pode florear qualquer história que a gente quiser. E a poesia meio que ela decifra um sentimento que às vezes você não sabe explicar. Mas a arqueologia, ela explica uma coisa que, mesmo que você não acredite, existiu. Então, isso é bonito da entrada de Jesus na história. E ambos os dons, isso que é interessante. Não tem o dom maior ou melhor. Dons são dons. Seja com a história arqueológica, seja com a música, as pessoas encontram com ele. Sim, isso é bonito. Você está entendendo? Às vezes, a música consegue dar um tom que a arqueologia não vai dar. E a arqueologia pode dar um tom que a música não vai dar, e os dois se complementam. Isso que é lindo. E a experiência própria vai dar um tom que ninguém pode oferecer. Por isso que são duas histórias que a gente está falando aqui. É a história secular, a história da humanidade, que divide em AC e DC. E a história privada, que também divide em AC e DC. Conversa, tem muita gente nos assistindo aí, conversa com muita gente assim que entregou a vida a esse Cristo e o que ele era antes e o que ele se tornou depois. E ele conta exatamente sobre essa perspectiva. Não, antes de Jesus eu fazia isso. Eu era agora eu sou nova criatura. E é esse Jesus que entrou na história geral e na história privada, na história particular, que deu um rosto para Deus. Isso. Entendeu? Agora tem uma coisa interessante. Para Cristo dar esse rosto para Deus, ele teve que pagar um preço. Porque, imagine comigo, como pode o infinito caber num espaço limitado? Vamos pensar um pouquinho em Deus. Como Jesus coube na barriga de Maria. Exatamente. Ele teve que diminuir muito. Muito. Porque vamos raciocinar assim. Vamos pensar um pouco em Deus a partir da teologia. Tá certo? A teologia clássica, que é diferente, que apresenta a teologia clássica cristã, eu digo, ou judaico-cristã. Ela tem uma concepção de Deus diferente do hinduísmo, diferente do budismo. O budismo é quase que um Deus humanista.
o nirvana e tudo. Tanto é que o budismo é considerado a religião sem Deus, né? Que a força está dentro de você e tudo mais. O hinduísmo, ele traz um Deus muito panteísta. Deus é tudo, né? O holismo. O paganismo, se você pegar aí os gregos, os egípcios, o Deus é um ídolo. É o Anubis, é o Osíris. Já é o contrário, faz um Deus para tudo. Um Deus para tudo, e um Deus personificado. Vai ter o Deus da música, tanto que musique, a palavra música vem de uma das deusas, era uma das ninfas lá das musas, era uma das musas. Tinha várias musas e uma das musas lá era a ninfa da musique, que virou a música. Então ele tinha Deus para tudo. Agora, a teologia judaico-cristã não. Ela entende Deus como Deus. Ele não é o universo, mas ele interage com o universo, mas ele é maior do que o universo. Não existe um espaço que caiba a Deus, porque ele é infinito. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Agora raciocina, Deus sendo assim, como é que Deus pode se relacionar com suas criaturas? Você faz humor. Que piada você vai contar para Deus que ele já não saiba? Deve ser muito chato tentar contar. Não, imagina. Imagina você fazer um stand-up que o cara já tá assim sentado, que ele já sabe todo o seu stand-up de cor. Não dá vontade de não fazer. Tá certo? Total. Que graça tem, né? Como é que eu posso ter um relacionamento com uma pessoa que eu não posso surpreendê-la? Como é que eu posso ter relacionamento com uma pessoa que tem tudo? Se ele tem tudo, ele não precisa de mim. Como é que eu posso ir com essa pessoa a algum lugar se ele já está em toda parte? Ou seja, Deus em si mesmo era impossível ter qualquer relacionamento com ele. Porque ele está em todo lugar. Você entendeu? Ele sabe tudo, ele pode tudo. Não tem nada que a gente possa conversar com ele, não tem nada que possamos pedir para ele, já determinou tudo. Agora, olha que interessante. Uma vez, vou contar outra historinha para vocês. É Felipe Yancey que conta essa história. Um camarada tinha um aquário onde ele tinha vários peixinhos ali. Ele cuidava muito bem do aquário, Vilela. Ele colocava água ali, o pH da água tinha que ser preciso, tudo bonitinho. Eram peixes do mar. E sabe que quem... a Marcela ama animais. Gente... Tenho 3 galinhos, papagaio. Uma das coisas mais lindas que ela escreveu foi a história dela do passarinho, que ela cuidou e o passarinho morreu. Mais de 50 milhões de views do Facebook. Se fosse no YouTube na época, você tava rica. Acho que ele ficou mais famoso do que eu. Se fosse um vídeo do YouTube, você tava rica hoje, viu? Anu branco, que é carnívoro. Ela criou o bichinho, depois ele morreu, né? E foi um sinal que Deus me deu falando da morte da minha mãe. Ele morreu no dia 1º de abril, minha mãe morreu no dia 1º de julho. E foi triste, mas foi poético a maneira como ela lidou com tudo isso aí. Então, assim, imagina você agora, Thaís, além dos pássaros, das galinhas que ela tem lá, cachorro e tudo mais, ela resolver com o Samuel também ter um aquário de peixes do mar. Não é fácil cuidar de um aquário desse. Você tem que ter a salinidade da água, tudo preciso. Só que toda vez que o sujeito ia cuidar dos peixes, ele ficava frustrado, porque os peixes corriam dele. Ele ia colocar ração, os peixes fugiam. Ele ia trocar a água, era uma tortura para os peixes. Eles morriam de medo dele. Ele ficava frustrado. Ele falou, puxa, eu gosto tanto desses peixes, eu cuido tanto deles. Aí um amigo falou o seguinte, o problema é que você é Deus para eles. Ele falou, como assim? Você é grande demais. Eles têm medo de você porque você é muito grande. Muito poderoso. Muito poderoso. O único jeito que você tem de mostrar esses peixes o quanto você os ama sem eles fugirem de você é se você virar um peixe e cair dentro do aquário. Mas aí você também pode ser rejeitado. Porque você é pequeno demais para ser Deus. Aí a gente vai, Paulo explicando isso, foi o que Jesus fez. Por isso que Jesus se tornou Deus com o rosto. Quando a gente vai aqui no livro de Paulo aos Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, diz assim, ó. Colossenses capítulo... Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Paulo fala assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Essa expressão em grego, esvaziou, kenosis, é como você pegar um copo d'água e derramar toda a água. Ele se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana.
E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo, ele se tornou Deus, e como é que ele se tornou homem? Como ele fez para se tornar homem, sem perder os poderes divinos? Ele fez como alguém que tem um carro. Imagina um Porsche. Tá. Eu tenho Porsche. Aí um belo dia você me vê andando com alguém na rua. Fala assim, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Tá na garagem. E por que você está andando a pé nesse sol quente? É porque esse meu amigo aqui tem fobia de carro. E ele precisa muito conversar comigo, e o único jeito que eu tenho de conversar com ele é indo a pé com ele, porque ele não entra dentro de carro. Entendi. Eu perdi o meu carro? Não. Eu deixei de ter um carro? Não. Mas eu também não estou fingindo que estou andando a pé. Eu, de fato, estou andando a pé. Cristo fez isso por nós. Ele pegou todos os atributos dele, a divindade dele, tudo, esvaziou, suspendeu, deixou na garagem, se tornou um de nós, e honestamente ele pode fazer perguntas. Vilela, o que você quer que eu faça por você? Você pode contar uma piada e ele não sabe o final, ele vai rir. Entendi. E ele se tornou submisso. Ele pode ir comigo em todas as partes, porque ele pegou a onipresença dele e guardou na garagem. Sabe? Ele se tornou Deus com o rosto. Ele revelou o Pai. Por isso que a Bíblia fala que Cristo é a revelação do Pai. Isto que significa a encarnação de Cristo no ventre de Maria, se tornando um bebê, como nós, como a música Mary Did You Know? E aí que começa a verdadeira história do Natal. Deus se tornando um de nós.